como parece, né? Vamos acompanhar para ver essa situação. Bom, o nosso tema principal, né, que é o problema do STF. Na terça-feira passada, né, nós fizemos aí demos um depoimento a um delegado da Polícia Federal, por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, né? Esse depoimento foi feito por videoconferência e durou aproximadamente 2 horas, né? Eu vou relatar aqui apenas aquilo que é óbvio. Uma coisa que a gente deve dizer sobre o inquérito das fake news é o seguinte: isso é uma caixa preta. Ninguém sabe efetivamente o que está acontecendo e o que pode acontecer aí. Pode acontecer de tudo, né? Não há nenhuma... Nós não temos nenhuma capacidade de prever o que vai acontecer. Nós contratamos um advogado que é especialista na matéria e ele mesmo está no escuro. Tanto é assim que nós começamos o depoimento com a requisição do nosso advogado de que nós tivéssemos acesso ao conjunto do inquérito das fake news. Porque nós só temos acesso, né, ao despacho do juiz que nos foi entregue relatando fatos sobre nós. E mesmo esse despacho é um despacho bastante misterioso, né? Por exemplo, uma coisa que chamou muita atenção nesse despacho é o seguinte, vou ler aqui. Ele diz: há relevantes indícios da utilização de dinheiro público por parte do presidente de um partido político, no caso do PCO, para fins meramente ilícitos, quais sejam a disseminação em massa de ataques escancarados e reiterados às instituições democráticas e ao próprio Estado de Direito, em total desrespeito aos parâmetros constitucionais que protegem a liberdade de expressão. Então, aqui diz o seguinte: há relevantes indícios. No entanto, né, nós que somos acusados de utilizar o dinheiro público para cometer ilícitos, não temos a menor, a mais remota, a mais vaga sombra de ideia de quais seriam esses relevantes indícios. Até porque, né, em primeiro lugar, o PCO não recebe dinheiro público, exceto no período eleitoral. Portanto, seria difícil utilizar o dinheiro público que a gente não recebe para fins meramente ilícitos. Segundo, aqui fala utilização de dinheiro público por parte do presidente de um partido político. Eu não recebo dinheiro público mesmo nenhum, nem em época eleitoral, porque eu nem fui candidato da última vez. O dinheiro nunca passou pela minha mão e, portanto, como é que eu poderia utilizar esse dinheiro? No entanto, isso aqui está no inquérito. Haverá uma outra parte do inquérito que diz que, sei lá, fizeram uma investigação e descobriram A, B ou C, ninguém tem a menor ideia disso. É um processo, nesse sentido, antijurídico, né? O processo ele tramita em segredo de justiça. O segredo de justiça, normalmente, é para proteger, né, a vítima ou determinadas testemunhas, coisa que é difícil de saber quem que seriam essas testemunhas, e a vítima, no caso, não é nenhuma pessoa física, mas seriam as chamadas instituições democráticas. Por aí vocês podem ter uma ideia de como é esse processo. Fizemos o protesto, pedimos que tivéssemos acesso ao conjunto da coisa, mas evidentemente nós não temos nenhuma expectativa de que isso aconteça. Bom, o que é que nós dissemos nesse inquérito, né?
Basicamente, o inquérito todo girou em torno de duas questões, que ademais são óbvias, e que se o tribunal, né, o STF, tivesse tido, ou a polícia mesmo, tivesse tido o cuidado de fazer uma pesquisa mais séria, seria fácil de constatar, que é o seguinte: o PCO nunca propôs o fechamento violento do STF. Se alguém for falar em atentado, né, aqui fala-se de ataques. Ataque é uma palavra vaga, nós vamos entrar nesse mérito aqui. As instituições democráticas deveria ser algum atentado dessa natureza. Por exemplo, se nós tivéssemos aí um general das Forças Armadas que levasse um destacamento lá para tentar, através de um golpe de mão, que na verdade seria um golpe de Estado, se apoderar do STF, prender os ministros ou coisa que o valha. Nós nunca propusemos isso, nós não temos condição de fazer isso daí. E mais, né? Em mais de uma oportunidade nós deixamos absolutamente claro que nós somos contra fechar o STF dessa forma. Que a nossa proposta de extinção do STF, veja bem também a expressão, extinção, de extinção do STF é uma proposta de reforma política. E como tal, né, salvo se o país mudou muito nos últimos 2 meses, isso de forma nenhuma pode ser considerado como um atentado contra as instituições democráticas. O atentado contra as instituições democráticas, no caso, seria a tentativa de fechar pela força essas instituições. Como nós não fizemos isso, não propusemos isso, e nem insinuamos que iríamos fazer ou que defendemos que alguém faça isso, é absurdo. Então tivemos que explicar esse problema cuidadosamente para o delegado da Polícia Federal, que se trata de uma posição política normal, né, que nada tem de antidemocrática, por assim dizer, de atentatório ao Estado democrático de direito, né? Nós, inclusive, propusemos já em inúmeras oportunidades, faz parte da nossa propaganda política, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que seria o meio para extinguir o STF. Né? E isso daí não está em contradição com nenhum parâmetro constitucional que proteja a liberdade de expressão. Até porque o parâmetro constitucional, falei isso no inquérito, que protege a liberdade de expressão, é muito claro. É livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato. Isso é a Constituição. Né? Tirando aí os intérpretes da Constituição, eu acredito, e acho que é muito simples de estabelecer, que essa frase da Constituição não dá margem a nenhum tipo de interpretação, ela é muito clara. Né? Então, o primeiro problema que nós apontamos foi esse daí, que não se trata disso. Queria aqui fazer uma consideração que é a seguinte: a nossa colocação, evidentemente, é muito diferente da colocação dos bolsonaristas, que em alguns momentos, né, num arrobo aí de excitação política, chegaram a falar em fechamento do STF por soldados, Força Armada, etc. e tal. Nós não fizemos nenhuma colocação desse tipo, mas queria deixar aqui claro, como eu também coloquei no inquérito, que mesmo essas colocações são diferentes das nossas, não atentam contra a ordem constitucional. Né? A princípio, né, se a pessoa que fez essas colocações não tem o poder de mandar as Forças Armadas lá para fechar o STF e tudo mais, isso não é um atentado contra a ordem constitucional. Atentado contra a ordem constitucional é efetivamente reunir os soldados, reunir a tropa e lá tentar fechar o STF à força. Né? Todo mais é um abuso de interpretação. Né? E nesse sentido não tem absolutamente nenhum fundamento falar num inquérito de defesa das instituições contra tentativas
de atentar contra essa instituição. Uma outra observação que é importante fazer é o seguinte, aqui o STF usa a expressão ataque. Essa expressão tem sido muito comum, nós vamos ver aqui, né? Ela tem sido muito comum se referindo ao PCO. O PCO ataca esse, ataca aquele outro. Bom, atacar é uma palavra ambígua, porque tanto pode significar que você, na realidade, fez uma crítica, como pode significar que você fez algum tipo de ação específica, ofensiva, prática, contra alguém ou alguma instituição, né? A ambiguidade aqui ela é muito conveniente, porque ela procura justamente dar a entender aquilo que não aconteceu, que é que houve efetivamente um ataque de tipo prático, físico, contra alguém. Isso aí nunca aconteceu. Tudo que nós fizemos foi propaganda política. Então, quando você fala, como está aqui, né? Ataques às instituições democráticas, o que, na verdade, está sendo ocultado e que deveria ser colocado corretamente é o seguinte: reiteradas críticas às instituições, democráticas ou não. Isso também é uma questão para o debate, né? Crítica às instituições. Se você colocar a coisa como ela é, que o PCO fez uma crítica às instituições, o encanto todo o terror, né, dessa formulação, ele desaparece completamente. A pessoa vai olhar e fala assim, mas isso daí que ele fez uma crítica? Ele não pode criticar? Não é possível criticar mais? Então, criou-se aqui uma figura fictícia do ataque, né? O ataque verbal, o ataque de ideias, que na realidade é uma crítica, né? Uma instituição judiciária como é o STF jamais poderia se utilizar desse tipo de expediente. Que determinado tipo de jornalismo, né, de baixíssima qualidade política e até moral, utilize isso daí, eu vou mostrar como eles utilizam, me parece normal, faz parte da má qualidade desse jornalismo. Agora, as instituições jurídicas deveriam ser mais precisas. Nós não atacamos ninguém no sentido prático, que tudo que nós fizemos foram críticas. E também não, aqui, né, embora sejam dados exemplos no despacho do juiz, não fica claro o que é ataque e o que é crítica. E por que isso daí estaria em total desrespeito aos parâmetros constitucionais que protegem a liberdade de expressão. Uma segunda questão, que é parecida com essa, é o seguinte. Eu tive que explicar, e procurei explicar adequadamente, né, que quando você fala, por exemplo, que o senhor Alexandre de Moraes é um skinhead de toga, é um ditador, é um fascista ou coisa do gênero, primeiro, que nós não estamos diante de nenhuma tentativa de difamação da pessoa, porque nós não estamos indicando nada. Quando nós falamos que o Alexandre de Moraes é skinhead, nós não estávamos nos referindo, né, ao fato de que ele, por ser careca, ele se junta aí, né, a grupos de periferia, de carecas, né? Em São Paulo, por exemplo, tem os carecas do ABC, que é o grupo skinhead mais tradicional do país. Nós não insinuamos que ele faça parte dos carecas do ABC, né? Não é uma formulação literal, porque na política, né, no jornalismo, as coisas não são literais, né? Quer dizer, é uma metáfora. Você está dizendo o seguinte, ele se comporta de tal maneira
que parece um skinhead de toga. É isso que tive que explicar esse fato. Tive que explicar que o Alexandre de Moraes, nós não acreditamos que ele esteja afiliado a nenhum partido fascista ou nazista, que também é uma metáfora, ou mais propriamente dizendo, que é um recurso extremamente comum, que é utilizado na propaganda política, que é uma hipérbole, ou seja, um exagero para você acentuar uma determinada ideia, né? Então, por exemplo, quando nós falamos isso daí, que o Bolsonaro é um ditador, nós não queremos dizer que ele literalmente seja um ditador, né? Ele governa de acordo com numa certa medida, de acordo com a legislação, pode ter excessos, etc. e tal. Não é literal. Quando alguém fala que o Bolsonaro é um genocida, também não é uma coisa literal, ele não mandou matar ninguém. É uma crítica à condução que ele teve no tratamento da saúde pública em relação à questão da vacina. E assim por diante. A hipérbole é um instrumento, né, extremamente corriqueiro na luta política. Tivemos que explicar isso daí, que as nossas colocações, nenhuma delas é literal. Que nós falamos que há uma ditadura do STF, é uma hipérbole. O STF não tem condições de efetivamente exercer uma ditadura, no sentido literal da palavra. Mas como nós acreditamos que eles extrapolam as suas funções constitucionais, nós chamamos isso de ditadura, né? Tivemos que explicar essas duas coisas. Bom, diante dessa questão, né, é difícil prever o que é que vai acontecer com esse processo, né? Até o momento, as nossas redes sociais não foram fechadas. Nós sabemos que há uma crise aí com o Telegram, que entrou com recurso da decisão, né? Justamente se baseando no quê? Na defesa da liberdade de expressão, né? O Telegram muito corretamente assinalou duas coisas. Primeiro que não mostraram nada que a gente tenha dito no Telegram que pudesse já não ser ilícito, mas incluído no processo. Então, por que fechar o Telegram? Segundo, se foi dito alguma coisa que eles consideram que é criminoso, vamos dizer assim, o correto seria apenas retirar aquela coisa que foi dita e não fechar toda a rede social, né? Com essa atitude, o Telegram está colocando em evidência que a medida tomada pelo ministro é abusiva, é ilegal, né? E, de fato, como nós já, em várias oportunidades, nós salientamos, é uma medida sem precedentes, né? Você, ao invés de... A censura, né? Aqui tem uma discussão que a gente precisa fazer, que é a seguinte. Nós fizemos essa discussão dentro do partido. Alguns companheiros falaram, abaixo a censura. Isso já não é censura. Censura é quando você manda retirar... Primeiro, quando há censura, você deve ter algum tipo de norma. Não pode falar A, B ou C, né? Todos os países onde há censura, você tem algum tipo de norma. Para que as pessoas também, né, como é racional, não falem essas coisas porque elas vão ser censuradas. Aí o censor, o que é que ele faz? Ele olha as matérias e ele retira aquilo que, segundo ele, ofende essas normas que foram estabelecidas. Uma ditadura é assim, em geral, né? Numa ditadura você tem os jornais, vamos supor,
Se o jornal é um jornal muito de esquerda, provavelmente ele vai ser fechado num primeiro momento, como parte de uma perseguição intensa que envolve tortura, que envolve assassinato de pessoas, etc. e tal. Os jornais que restarem, digamos assim, que seriam jornais mais moderados, serão submetidos, esses sim, à censura. O que está acontecendo conosco não é censura, é uma tentativa de extinguir a comunicação geral do PCO. Como nós falamos uma coisa que, segundo o STF, não é aceitável, nós não podemos falar mais nada. É uma coisa que você só encontra efetivamente, né, em ditaduras que riscam do mapa os seus inimigos políticos. É uma extrapolação total de qualquer tipo de legislação. A Constituição Nacional não prevê nenhum tipo de censura, né, que dirá o fechamento de órgãos de comunicação inteiros, como é o caso que está acontecendo aqui. Né? Quer dizer, não é censura, é muito mais do que censura. É muito mais grave do que isso. As pessoas que defendem esse tipo de coisa, porque, por incrível que pareça, há pessoas que defendem essa atitude do STF. Até uma pequena, eu diria até insignificante minoria dentro da esquerda. Vou fazer referência a eles aqui. Deveriam atentar para isso daí, para ver o que eles estão defendendo. Eles estão defendendo o direito do Estado Nacional, o Estado que é o Estado dos exploradores e opressores, dos capitalistas, dos latifundiários, de suprimir totalmente uma determinada corrente de opinião ou uma determinada organização política, porque não concordam com as posições políticas dela. É isso simplesmente que estão defendendo. Né? É lógico que vão procurar se esconder aí de trás da única coisa, que na verdade é uma folha de parreira, que é o famoso ataque às instituições democráticas. Mas nós temos que ter claro, ninguém em sã consciência pode achar que você fazer uma crítica ou propor uma determinada modificação no regime político mereça, né, uma completa eliminação da vida política. Há exagero quando a gente fala em completa eliminação da vida política? Não, porque quando o STF, né, coloca o problema da utilização do dinheiro público e encaminha isso para o TSE, nós temos aqui já uma ponte extremamente ampla e larga para a cassação do registro do PCO. Quer dizer, você propõe uma reforma política e os seus órgãos todos de imprensa são fechados, o partido perde o registro político e pessoas podem ir até presas. Então fica aí a pergunta, isso daqui faz parte de que tipo de regime democrático? Isso daí é uma defesa da democracia? Levando em consideração também o seguinte, que um dos pretextos políticos para que esse tipo de coisa fosse feito não está presente, que é o seguinte, há pessoas que apoiam esse tipo de conduta contra os bolsonaristas, o que é um erro, com a consideração de que os bolsonaristas são uma ameaça ao regime constitucional. Embora eles não tenham feito nada além do que falar, né? Usar expressões aí agressivas e violentas, não fizeram mais do que isso. Agora, se no caso dos bolsonaristas há uma vaga ideia, né, de legitimidade política, no caso do PCO, o que é que justifica? Se o PCO for uma ameaça à ordem constitucional, seria apenas de um ponto de vista revolucionário. Apesar de que nós não colocamos nada
né? No sentido de que nós vamos armar um grupo de pessoas e atacar a ordem constitucional. Então, a qual objetivo responde isso daí? Né? É uma questão muito importante. Né? Nós estamos vivendo aqui uma situação em que, na realidade, existe uma gradual liquidação de todo tipo de aparência de Estado de Direito no país. Por que eu digo gradual? Digo gradual pelo seguinte: esse processo, esse inquérito das fake news é a terceira etapa, né, de um processo continuado que vem desde a época do Mensalão. Na época do Mensalão, estabeleceram o próprio STF, né? No inquérito eu falei isso daí, né? Perguntaram por que a gente fala em golpe. Então eu falei, nós já tínhamos criticado o STF no processo do Mensalão pela maneira totalmente ilegal e abusiva com que o STF se comportou nessa oportunidade. Então nós temos esse precedente, essa primeira etapa, né? Naquele momento, um dos juízes, o juiz Joaquim Barbosa, que não está mais no STF, assumiu a dianteira, né? E passou por cima de todo tipo de norma legal para condenar as pessoas que eram, na sua maioria, militantes do PT, no processo do Mensalão. Foi uma condenação ilegal. Aí nós tivemos o golpe de Estado, no meio do qual um processo judicial também passou por cima de todo tipo de garantia legal existente no país, que foi o processo da Lava Jato. Né? A Lava Jato criou aí, forneceu os elementos para uma propaganda sistemática contra o governo da Dilma Rousseff, acusado de corrupção, mas, curiosamente, eles não conseguiram mostrar nenhum caso de corrupção envolvendo diretamente a presidenta da República. Mas as acusações serviram como base para o golpe de Estado de 2016. O STF participou e respaldou as ilegalidades da Lava Jato. Essa foi a segunda etapa. Com a própria Lava Jato, com o mesmo processo, tiraram o Lula da eleição, adotando uma posição que era uma violação explícita da Constituição. A Constituição Nacional Brasileira fala que ninguém vai ter os seus direitos políticos cassados, exceto, né, se condenado com o trânsito em julgado. O Lula teve os seus direitos políticos cassados sem ser condenado, e ele nunca foi condenado até hoje, com o trânsito em julgado. Isso daí alterou profundamente, alterou totalmente o resultado da eleição de 2018. E agora nós temos esse processo aqui. Né? Os dois primeiros, a esquerda se opôs. Mal, né? Sou obrigado a dizer que aqueles que hoje estão apoiando com unhas, a maioria dos que estão apoiando com unhas e dentes aí o Alexandre de Moraes não tiveram na luta anterior. Né? Porque é uma coisa meio absurda, né? Você apoiar com unhas e dentes o mesmo tipo de processo que derrubou o governo democraticamente eleito e impediu que uma pessoa, né, como o ex-presidente Lula, participasse das eleições. Quer dizer, a crença, né, que isso daqui serve à democracia é absurda. Na verdade, é a continuação do mesmo processo de completo desmantelamento de todos os direitos democráticos no país. Esse processo não parou, não acabou, não mudou de figura. Né? Ele está sendo usado contra os bolsonaristas? Sim, mas isso daí é um episódio
secundário dessa história, não é o episódio principal. Né? Basta olhar a situação de conjunto e a gente vê que o episódio principal é contornar a vontade popular, né? E impor ao país um governo que não tem apoio popular real. Então nós temos toda essa situação, né? O que nós estamos vendo agora é uma continuação. Graças à falta de clareza política, né, de determinados setores da esquerda, principalmente o PT, que é quem deveria ter essa clareza, porque se a gente for pegar o PSOL apoiou todo o processo da Lava Jato, apoiou o golpe de Estado e tudo mais. É um partido totalmente sem noção, né, de defesa dos interesses democráticos da população. O PT deveria ter essa consciência. Mas o PT parece que está absorvido aí pela ideia de que, de repente, sem explicação nenhuma, sem qualquer tipo de coisa que o justifique, né? Os mesmos que atentaram sistematicamente contra os direitos democráticos agora são os defensores desses direitos democráticos. É uma cegueira política completa. Uma coisa que já foi levantado, né, em relação à nossa posição política, queria voltar nisso aqui, já falei sobre isso, é o seguinte, né? No Brasil existe muito estrategista político amador, né? Então, o estrategista político amador, ele acredita que determinadas coisas que são usadas para consumo dos não profissionais da política, quer dizer, para enganar a maioria, são verdadeiras obras de arte da tática, né? Então, uma delas é a famosa questão do mal menor, né? Se você escolher o mal menor fosse todo um segredo fundamental da política, a política seria uma coisa extremamente simples. Não precisa de profissionais, não precisa de gente experiente. Qualquer Zé Ruela aí é estrategista político. Nesse caso aqui, né, tiraram outra pérola do pensamento vulgar, que é o seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não funciona assim. Essa é uma bobagem, mais uma bobagem para consumo dos desavisados, né? As coisas têm que ser uma coisa concreta. Num certo sentido, é mais uma, como é que se diz? É mais uma variante da ideia do mal menor, né? Então, por exemplo, os estrategistas amadores, eles pensam assim: tudo isso que o STF está fazendo é errado, mas como é contra o nosso inimigo supostamente principal, que é o bolsonarismo, então vamos apoiar tudo isso. Isso não funciona assim de maneira nenhuma. Primeiro que o inimigo principal não é o bolsonarismo. Nós temos que olhar para as classes sociais, né? O inimigo principal, o que é? São os capitalistas, são os grandes capitalistas, os donos do dinheiro, os donos do poder. Quem são esses grandes capitalistas? Os grandes capitalistas são o capital estrangeiro, o imperialismo, e o capital nacional ligado diretamente ao capital estrangeiro, por exemplo, os bancos. Esse é o inimigo principal. Então nós não podemos nos desviar aqui, né, para se juntar com esse inimigo principal em nenhuma situação. Não adianta se juntar com o Biden, como que é um setor da esquerda aí, para impedir o golpe de Estado. O Biden, se ele for impedir o golpe de Estado, é só para não deixar aquele dar o golpe de Estado, para ele poder dar o golpe de Estado com outra pessoa, né? A dominação, que é o que está em jogo aqui, é exercida por essas pessoas, por esse capital. O Bolsonaro, num certo sentido, é um ator secundário da luta política.
Ele apareceu aí porque a burguesia foi a um extremo tão grande que jogou uma parte da sua base social na mão do Bolsonaro. Simplesmente isso. Tá? Você falar que o inimigo do meu inimigo é não levar em consideração as questões concretas da luta política. Não é verdade que isso aí seja uma genialidade tática. O problema que nós temos aqui é o seguinte, nesse momento. Quem deu o golpe de Estado em 2016? Foi o Bolsonaro? Não. O Bolsonaro participou como coadjuvante. Ou até certo ponto como figurante, quase. Quem acompanhou o golpe de Estado sabe que aqueles atos públicos eram convocados pela grande imprensa capitalista, que convocava as pessoas. Num dado momento, percebeu-se que o Bolsonaro era mais popular do que os figurões do PSDB. Mas o Bolsonaro não convocou ato nenhum, não fez nada. Ele só se beneficiou daquilo lá. O pessoal montou o circo e ele se beneficiou. Foi uma sorte para ele, porque senão ele continuaria sendo deputado federal. Eles deram o golpe, mas não conseguiram sustentar a obra que eles fizeram. Colocaram Michel Temer no governo, que é um típico político da terceira via. Já esse governo entrou em más condições, porque tinha havido uma luta contra o golpe de Estado, e as medidas que ele tomou aprofundaram a crise. Aí o Bolsonaro ganhou a eleição. Quer dizer, não é o Bolsonaro. Foi um conjunto de forças e instituições que são ligadas não ao Bolsonaro, mas à terceira via, ao PSDB, ao MDB, esses partidos, que hoje, inclusive, uma parte significativa deles apoia o Bolsonaro. O Bolsonaro não fez nada, na realidade. Ele foi muito mais um elemento passivo que recebeu toda essa crise como presente do que um elemento ativo. Então, logicamente, que ele não pode ser o inimigo principal. Ele só seria, digamos assim, o inimigo principal, mesmo assim ele não seria o inimigo principal. Ele seria um inimigo muito importante se a burguesia tivesse disposta a dar um golpe de Estado e o Bolsonaro fosse o representante dessa política. Mas o que a gente viu até agora não foi isso. Bolsonaro não conseguiu ser representante numa política de golpe de Estado. Justamente porque ele não tem o apoio do setor mais importante da burguesia, da imprensa, dos grandes meios de comunicação, da Rede Globo, etc, etc, etc. Então, o que acontece? O que a maioria das pessoas não entende é que a nossa política, ela não é uma política de João Bobo, que você bate de um lado, ele cai para o outro, bate do outro lado, ele cai para esse lado de cá. A nossa política é uma política calculada. É preciso manter o olho na bola. E onde é que está a bola? A bola é a terceira via. É o imperialismo, são os banqueiros, são os grandes capitalistas. Eles apoiaram o governo Bolsonaro até agora. Se eles não tivessem apoiado, o Bolsonaro não conseguiria governar. E eles, de uma maneira ou de outra, vão dar as cartas daqui para frente também. Eles são muito mais poderosos que o Bolsonaro. Quer dizer, a formulação de uma política prática tem que ser mais sofisticada do que essas fórmulas de amadores completos da política, né? Sem falar no seguinte: enquanto a esquerda apoia os setores da burguesia, STF, etc. e tal, no desmantelamento das liberdades democráticas, isso daí vai dando uma feição ao regime político, que vai ficando cada vez mais autoritário, cada vez mais ditatorial.
Isso não vai passar. Tá? A pseudo-luta contra o bolsonarismo, que é apenas uma manobra eleitoral, passa. Mas o que for feito durante esse período continua. Uma das tarefas fundamentais da esquerda é a defesa das liberdades democráticas. Isso teria que ser uma coisa permanente, não poderia ser uma coisa aleatória, ocasional, acidental. Os únicos interessados na liberdade de expressão, na liberdade de organização e tudo mais, são os partidos e organizações da esquerda e do movimento operário e popular. Ninguém vai colocar os bolsonaristas na ilegalidade. Eles são parte do regime político. No momento, eles podem parecer que eles estão numa situação muito difícil, mas isso é uma aparência. Agora, se a esquerda perder, né, o espaço que ela tem dentro do regime político, vai ser muito difícil de recuperar. Bom, queria fazer alguns comentários aqui sobre, que eu não pude fazer 2 semanas atrás, sobre a verdadeira campanha de calúnias que foi realizada contra o nosso partido por setores que se dizem de esquerda. Né? Queria frisar bem, todo mundo sabe que a gente é bem cuidadoso, né, com as colocações. Por que se dizem de esquerda? Porque dá para perceber aí uma coligação de elementos que não são verdadeiramente de esquerda, vamos deixar claro. Tá? Que estão aí nessa chamada revista Fórum e no DCM. Juntaram aí uma turma cujos objetivos precisariam ser explicitados. Né? Uma coisa que chama atenção aí é que 3 pessoas que abandonaram o Brasil 247 foram se abrigar aí na revista Fórum. Esse Milton Bly, o Mauro Lopes e o Luiz Costa Pinto. Né? Nesse grupo de pessoas, a gente tem aí a Sinara Menezes, que é uma jornalista da imprensa capitalista, como tal não pode ser considerada de esquerda. Né? Não dá para você... Principalmente vendo que a pessoa não abandonou nenhum dos preconceitos que ela tem como jornalista da imprensa capitalista. Tá? Nós temos aí um cidadão, como é que é o nome dele? Aquele magricelo de óculos. Como é que é o nome dele? O do DCM. Pedro Zambarda. Esse Pedro Zambarda, todo mundo sabe, ele escreveu o livro da Joyce Hasselman, que já não é que é uma pessoa da burguesia, é uma pessoa da extrema-direita. Escreveu o livro para uma pessoa da extrema-direita elogiando uma das pessoas mais nefastas da política nacional, que é o Sérgio Moro. Esse Kiko Nogueira, não sei qual que é a história dele de esquerda, mas para mim ele dá toda a impressão de ser um jornalista da burguesia, ou seja, da direita, não da esquerda. Esse grupo aí, Mauro Lopes é uma figura que chama atenção, né? A figura meio apagada, estava aí no 247. Ele se diz como defensor da Igreja Católica, que não é uma coisa muito... Não é uma definição muito clara, né? Precisaria ver o que de fato acontece. Eu conheci o Mauro Lopes como
muitos e muitas décadas atrás, como militante do movimento estudantil. Voltei a encontrar ele como pessoa da Igreja Católica. O que ele fez nesse meio tempo, eu não sei direito. Mas não me dá a impressão de que seja uma coisa muito de esquerda. Até porque ele passou de ser do partido do PCdoB, ele passou a ser da Igreja Católica, que é uma grande guinada à direita. Quer dizer, é um ajuntamento de pessoas extremamente suspeito, que a gente precisaria ver. Esse pessoal, né, de repente, né, sem mais nem menos, começou numa verdadeira campanha de calúnias contra o PCO e numa campanha pelo cancelamento do partido e da minha pessoa em particular. Né? Essa situação ela começou a recrudescer quando nós nos opusemos à participação do PSDB nos atos do Fora Bolsonaro. Né? Eles saíram em defesa do PSDB, principalmente o senhor Renato Rovai, saiu em defesa do PSDB, se juntou com uma figura que, já na época, era muito evidente que essa pessoa tinha outros compromissos políticos, que foi a Carmen Silva. Nós procuramos gente do PT e falaram, não, ela é do movimento do Sem Teto. Só que agora ela faz parte aí de um movimento que é tipicamente identificado com a terceira via. Né? Então, eu acho que já o pessoal não tinha percebido, mas ela já tinha estabelecido novos rumos para a atividade política dela. Ela está no PSB, junto com Márcio França, uma corja. Tá? Quer dizer, não tem mais nada de grande líder popular. É uma pessoa da política burguesa. Ganhou um prêmio aí não sei se da Rede Globo, do Banco Itaú, o que é, né? E aparece assinando o manifesto da terceira via. Essa mulher fez acusações totalmente mentirosas que o Renato Rovai replicou e deu o maior espaço no órgão dele. A coisa começou... O Renato Rovai já havia feito críticas caluniosas ao PCO antes, mas o momento mais importante foi esse daí. E depois do entrevero com o PSDB, o que realmente criou uma situação insustentável com essa gente foi a denúncia que nós fizemos das ONGs financiadas pelo imperialismo. Do IRE, do Boulos, né? A ligação com Global Americans, com o NED e tudo mais. A partir daí, eles começaram uma campanha de calúnias sistemáticas contra o PCO. Então, eu acho que a gente precisa primeiro mostrar a campanha de calúnias, né? E, em segundo lugar, ter uma caracterização política disso. Nós não podemos ficar num bate-boca, numa briga de rua. Nós temos que ter uma caracterização política. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Por que esses ataques? Né? Bom, o que é o mais chamativo de todos é que eles se solidarizaram não com o PCO, mas com o STF nessa crise. Quer dizer, com o Estado capitalista, com pessoas que participaram do golpe de Estado de 2016, com órgãos repressivos do Estado contra um partido de esquerda, o que é uma coisa muito grave. A matéria mais explícita é a matéria justamente do Mauro Lopes, que parece ser o porta-voz desse grupo aí. Ele fala, não sou solidário ao PCO, explico a razão. Fala, o PCO deixou de ser um partido de esquerda há tempos. É uma expressão do bolsonarismo com roupagem vermelha. Por quê? Precisaria ser explicado. Por que nós somos bolsonaristas? O que nós defendemos que seria considerado como bolsonarista? Então ele diz o seguinte, não sou solidário a eles. O motivo da abertura do inquérito foi um tweet do PCO no qual o partido afirma que a corte tem senha por ditadura. O PCO exigiu a dissolução do STF e disse que os ministros estariam preparando um golpe nas eleições.
ele não faz nenhum juízo de valor sobre isso, né? Mas deixa claro que nós estamos sendo perseguidos por um tweet. Esse aqui é importante, né? O que tinha nesse tweet? Uma bomba, uma metralhadora, uma tropa do exército? Aí vem com a calúnia que todos eles repetem incessantemente. Os ataques do partido da família Pimenta são exatamente os mesmos realizados pelo clã Bolsonaro, mais de uma vez, e pelo bolsonarismo em geral, sem tirar nem pôr. Aqui aparecem de novo os ataques. Né? Ataques a quê? A quem? Que tipo de ataque que é isso? Do partido da família Pimenta. Quer dizer, o pessoal não é um partido, é uma família. E os nossos ataques são sem tirar nem pôr iguais ao do bolsonarismo. Fala, não sou solidário com os demais incluídos no inquérito das fake news. Não me solidarizo com Jair Bolsonaro, Alan dos Santos, Bernardo Pires Custers, Sarah Winter, Luciano Hang, Otávio Oscar Facuri e outros companheiros de Rui Costa Pimenta e do PCO no inquérito. Companheiros de inquérito, né? Você vê que a vontade caluniosa é muito forte, né? O fato do PCO estar arrolado no inquérito não é fortuito. O partido alinha-se às principais teses do bolsonarismo há tempos. Vamos ver. Além de defender o fechamento do STF, o PCO alinha-se a Bolsonaro nas seguintes teses. Aqui a desonestidade é total. Se alguns bolsonaristas falaram que queriam fechar o STF com uma tropa do Exército, tem essa declaração, é muito antiga, não sei se recentemente eles voltaram a falar disso daí. O PCO nunca falou isso daí, não é a mesma tese. Tem nada a ver uma tese com a outra. Por exemplo, bolsonaristas, eles estão irritados com o STF porque o STF tomou medidas que são antidemocráticas contra eles agora. Mas que eu saiba, eles não têm uma tese sobre o STF. Né? O Bolsonaro indicou 2 ministros para o STF, ele procura controlar o STF por dentro. Nós não temos essa política. A nossa política é uma política de reforma constitucional. Aí vem as teses que, segundo o Mauro Lopes, são bolsonaristas. Ataque às urnas eletrônicas. Se é uma política bolsonarista, teria que demonstrar, porque o pessoal sempre foi contra as urnas eletrônicas, sempre. Antes de que alguém tivesse ouvido falar do Bolsonaro, nós já éramos contra as urnas eletrônicas. Nós falamos várias vezes que isso daí não é uma coisa normal. Né? E não é um ataque. Nós não jogamos bomba em urna. Nós estamos criticando a utilização das urnas eletrônicas. É uma crítica e uma denúncia. Ele fala, defesa do voto impresso, como se fosse um crime. Nós já apontamos aqui. A maioria dos países desenvolvidos, ou seja, onde há uma disputa muito séria da burguesia pelo poder político, não usa urnas eletrônicas. Nós falamos isso daí. E onde é usado urna eletrônica, que é uma minoria do conjunto, é obrigatório o voto impresso. Quer dizer, a tese não é bolsonarista. Defesa da liberação do uso de armas. Nós somos a favor da liberação do uso de armas desde sempre. Porque nós somos um partido revolucionário e democrático. Nós não somos a favor de desarmar a população. Quando houve o plebiscito sobre a questão do desarmamento, nós votamos contra o desarmamento. Isso daí faz 20 anos. Tem nada a ver com o bolsonarismo. Né? É uma coincidência. O Bolsonaro defende a liberação de armas, tudo bem. Né? Ele defende porque ele acha que é interessante, é uma posição nova dele, da direita. A nossa não, a nossa é desde a época que Marx escreveu o Manifesto Comunista. Negacionismo na pandemia. O pessoal nunca foi negacionista de nada na pandemia. Aqui a calúnia é muito desonesta, porque ele procura dar a entender o seguinte, o fato de que nós tínhamos crítica política levada durante a pandemia, não só do Bolsonaro,
como também do Dória e dos outros governadores. Nós criticávamos os dois, né? Aí falou, o que incluiu ataques, porque você vê que a palavra ataques, ela aparece o tempo todo. As vacinas, não é ataques, nós não pegamos a vacina e jogamos num buraco. Nós não demos tiro em nenhum médico que estava dando vacina para ninguém. Nós fizemos críticas. E não as vacinas em si. Embora nós tenhamos feito observações no sentido de que, né, as vacinas são uma coisa assim que ninguém sabe o que é. A posição que nós defendemos aqui foi a seguinte, de que a vacina não deveria ser obrigatória. Não há negacionismo nenhum, é uma falsificação completa, uma desonestidade absoluta. Nós, inclusive, fomos o primeiro partido político do país a exigir vacinação para todos. Isso aí é fácil de comprovar. É uma tentativa, assim, de ocultar a realidade. Ataque ao STF, você vê que o ataque. Quer dizer, nós estamos sempre... Se não for um ataque da Seleção Brasileira de Futebol, a gente, nessa altura do campeonato, já teria destruído algumas pessoas. Ataque ao STF pela condenação de Daniel Silveira. Sim, nós criticamos que uma pessoa pudesse ser condenada a 8 anos de cadeia por fazer uma live na internet. É uma barbaridade. Crítica contundente à condenação do Robinho por estupro. Mentira, nunca entramos no mérito da condenação do Robinho nos tribunais italianos. Nós não falamos nem que sim, nem que não. O que nós colocamos sobre a questão do Robinho, que todo mundo fala assim, a defesa ou é ataque contra esse ou é a defesa daquele. A defesa que nós fizemos foi a seguinte, que nós achávamos que não deveria ter nenhum tipo de política de linchamento porque o cidadão foi acusado de estupro ou foi condenado de estupro. Nós não somos a favor do linchamento. E nós dissemos, num dado momento, quando pessoas começaram a pedir que o Robinho fosse extraditado para a Itália, que isso não poderia ser porque a lei brasileira não permite. Simplesmente isso. Né? A gente não entrou no mérito. Não defendemos o Robinho da condenação por estupro em momento nenhum. Nós não temos opinião sobre isso. A única coisa que a gente acha é que o julgamento das pessoas deve ser ponderado, deve ser democrático, deve dar o máximo direito de defesa. E nós somos contra a política de linchamento. Né? Nós achamos que o julgamento tem que ser isento. Para o PCO, Olavo de Carvalho seria melhor que a Globo ou Bolsonaro. Bom, pior que a Globo não tem. Até por um problema de meios. A Globo tem... Só o poder que a Globo tem de causar o mal já é suficiente para ser pior do que qualquer pessoa. Sem falar que aqui tem implicitamente uma defesa da Globo, né? E Bolsonaro seria melhor do que Alckmin. Aqui é uma tirada retórica, porque o pessoal queria dizer que o Alckmin é melhor do que o Bolsonaro. Você falou que não. Nós não falamos que o Bolsonaro seria melhor, o Alckmin seria melhor. Para nós é tudo uma coisa ruim. E o Alckmin é representante de uma política que destruiu o Brasil no último período. O PCO, como a extrema-direita, defende a liberdade de expressão. Liberdade de expressão dos racistas. Nós defendemos a liberdade de expressão dos racistas. Não é que a gente defende a liberdade de expressão. A gente é contra a liberdade de expressão. A gente defende a liberdade de expressão especificamente dos racistas. Veja o nível intelectual e moral da crítica. Né? Nós explicamos aqui 1 milhão de vezes que ou você defende a liberdade de expressão ou você não defende a liberdade de expressão. Daí ele fala que essa liberdade de expressão dos racistas é vetada pela Constituição. Mentira. Não tem nada na Constituição que diga isso.
O que tem é uma lei que foi implantada aí, que é a lei de racismo, que não deveria ter sido aprovada porque está contra a Constituição. Porque a Constituição diz que é livre a expressão do pensamento. Essa é uma lei inconstitucional, no que ela diz respeito a proibir as pessoas de pensar ou falar determinada coisa. E defende a organização de um partido neonazista no país. Veja só essa acusação. Nós temos o PCO, que é o nosso partido. Mas, segundo esse cidadão, nós defendemos a organização de um segundo partido. E não é um partido qualquer. Nós defendemos justamente a organização de um partido nazista, neonazista. Por que que a gente defenderia isso? De onde ele tirou isso daqui? Olha a intensidade e o nível da calúnia, da campanha caluniosa. Quando o apresentador do Flow defendeu a tese, foi repudiada por todos os segmentos democráticos da sociedade e digamos também que pelos antidemocráticos também. Porque os meios de comunicação golpistas e antidemocráticos também se pronunciaram contra ele. Rui Pimenta e seu partido saíram em defesa dele. Lógico. Nós achamos que a pessoa não tem que ser linchada porque defendeu alguma coisa. Há trechos de programas de Monark no canal do PCO no YouTube, com elogios ao partido. Sim, eles se orgulham disso. Não é um problema de se orgulhar, mas qual é o problema? Quando o pessoal do PSOL vivia de beijos e abraços com o MBL, que é um grupo também fascista, esse é um grupo fascista de fato, ninguém nunca falou nada. Quando quiseram trazer o MBL para dentro das manifestações da esquerda, também não vi ninguém protestando. Aí quando você defende o direito de uma pessoa de falar o que pensa, aí você é nazista. O PCO ataca, de novo, ataca diuturnamente o movimento indígena, o movimento feminista, o movimento antirracista. Primeiro, não atacamos nada diuturnamente, não atacamos também. O que nós fazemos são críticas políticas e não é contra o movimento indígena, feminista ou antirracista, não. Nós defendemos o movimento indígena, nós temos no partido uma participação no movimento indígena, no movimento de mulheres e no movimento de negros. Não atacamos nada disso. Nós criticamos a política de determinados segmentos desses movimentos porque nós consideramos que é uma política pró-imperialista e direitista. Rui Pimenta não apenas atacou o Galo e a ação de incêndio da estátua do Borba Gato em São Paulo. E aí, eu sou obrigado a concordar com tudo que o pessoal faça. Nós fomos contra mesmo o incêndio. Qual é o problema? Não podemos ser contra? Nós temos que ser a favor? E aí ele inventa uma história que é o seguinte: assumiu a linha de frente do revisionismo histórico de extrema-direita. Como assim? O revisionismo histórico é desse cidadão, o Galo. Historicamente, tradicionalmente, os bandeirantes sempre foram considerados como uma parte importante da história nacional. Agora o pessoal quer fazer revisar isso daí. Não somos nós que estamos revisando. E não é de extrema direita. Saudou mais de uma vez o papel do Bandeirantes para a construção do país que nós vivemos, entre aspas, o que é uma verdade. Sem os Bandeirantes, o país seria um terço do que é hoje. E ironizou, mataram gente? Mataram, mas isso faz parte da história. Não, eu não ironizei nada. O que eu expliquei é que a mera violência não pode ser o fator fundamental para uma avaliação histórica, porque na história está cheio de violência. Aí criaram essa frase aqui, tirada do nada, de que eu sou a favor de sair por aí matando gente. Uma versão do "e daí" do Bolsonaro sobre as mortes sobre o Covid. Com a pequena diferença de que os bandeirantes mataram pessoas 300 anos atrás. E o Bolsonaro, com a política dele sobre o Covid, provocou ou facilitou a morte de pessoas hoje. Né?
Não dá para você pegar um julgamento histórico e acusar a pessoa de ser genocida no dia de hoje. Se for assim, vai ser muito complicado. O PCO ataca sem trégua outros partidos. Seus alvos são o PSOL, PCdoB, o PCB. Os ataques ao PT, por enquanto, ficaram no passado. Mentira, nós criticamos todos esses partidos e o PT o tempo todo. Faz parte da política criticar os outros. Felizmente, o Mauro Lopes não é ministro do STF, porque senão ninguém mais podia falar nada contra ninguém que ele aprecia, né? O PCO calunia e ataca sem cessar jornalistas de esquerda. Qual é a calúnia? Não há calúnia nenhuma. Pelo contrário, nós fomos caluniados. Eu fui um dos alvos dele. Nós caluniamos ele no quê? Provavelmente o que ele está falando é que nós respondemos a algum ataque político baixo que ele fez contra nós e ele acha isso uma calúnia. Mas nem de longe o mais atacado. Renato Rovai, Sinara Menezes, Miguel do Rosário, Luiz Costa Pinto, Kiko Nogueira, Pedro Zambarda, Milton Blay e outros jornalistas de esquerda são alvos. Sinara Menezes, aqui é uma coisa estranha. Renato Rovai é um caluniador sistemático do PCO. Acusou o PCO de ter roubado celulares e bater em mulheres e velhos e crianças. Ele é um caluniador. Sinara Menezes fizeram um escândalo porque num sábado desses aqui alguém fez uma pergunta para mim sobre alguma bobagem que a Sinara Menezes tinha falado. Eu falei, ela fala muita bobagem. Esse é o poderoso ataque contra a Sinara Menezes. Miguel do Rosário, nem sei do que se trata, nem lembro, nem... Deve ter havido alguma crítica política, sem dúvida. Luiz Costa Pinto, acho difícil que a gente tenha se manifestado sobre ele. Kiko Nogueira também. São figuras também relativamente sem importância, todas essas aqui, né, para a gente sair por aí atacando ou fazendo calúnia desse pessoal. Milton Blay, que tirou uma matéria também escatológica sobre nós, toda a discussão com ele foi sobre a questão do Estado de Israel. Primeiro, quando nós falamos que era um absurdo o negócio do monarca, falaram que nós éramos antissemitas, o que é uma calúnia. Nós respondemos isso. Depois vieram com o negócio de que, como nós defendemos o fim do Estado de Israel, nós queremos matar todos os judeus que existem na Palestina. Nós explicamos que não é assim, mas mesmo assim o pessoal não se conformou. Daí a pérola. Não se registram ataques do grupo a jornalistas de direita. Nós podemos mandar aqui uma lista de mais de 1.000. Não ataques, não sei que ataque é esse. Aos órgãos e jornalistas, ninguém nunca criticou a imprensa burguesa, brasileira e internacional e os jornalistas corruptos que tem aí, mais do que o PCO. É só pegar o glorioso, como é que é o nome dele? Reinaldo Azevedo, que também calunia a gente o tempo todo. Esse pelo menos tem um público maior, né? Os outros, nem sei por que valeria a pena a gente sair por aí caluniando ou criticando mesmo esse pessoal. Eu acho que nós só respondemos às críticas que eles fizeram a gente. O caráter dos ataques a Renato Rovai é algo que cobre de indignação todas e todos os jornalistas de esquerda, exceto uns poucos aliados do PCO. Nunca vi isso daí. O PCO iniciou uma onda de ataques brutal a Rovai no dia seguinte a um tweet dele solicitando a doação de sangue para o seu filho, que vive uma recidiva de leucemia. Veja, isso daí, em primeiro lugar, não é verdade, que nós não iniciamos nenhuma onda de ataque brutal, provavelmente nós estávamos respondendo alguma mentira. Porque o fato do Rovai, o filho dele está doente, não quer dizer que ele seja uma pessoa honesta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sinto muito pelo filho dele, não desejo nada de ruim, não conheço, não acho que ele é responsável pela total falta de caráter do pai. Agora, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
São mais de 100 páginas de ataques a Rovai pelos militantes nas redes sociais. Teria que acrescentar aqui que os ataques dos militantes nas redes sociais foram motivados pelas mentiras, pelas calúnias podres, desonestas do senhor Renato Rovai contra o nosso partido. Uma constante nas injúrias do PCO a partidos, jornalistas e líderes de esquerda é a história de todos serem agentes da CIA ou agentes do imperialismo. Também não é verdade. Nós publicamos uma matéria, um conjunto de matérias mostrando o financiamento das ONGs. Não falamos que todo mundo é agente do imperialismo ou agente da CIA. Aí ele diz o seguinte: tem sido alvos do PCO ao longo dos tempos com ataques de enorme virulência, alguns com frequência semanal. O ex-presidente Lula da Silva. Sim, é verdade. Temos críticas, e muitas críticas, na trajetória política do ex-presidente. O que não nos impede de apoiá-lo na eleição agora, de apoiá-lo quando ele foi perseguido pela justiça. As nossas críticas são todas políticas. Ex-ministro e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também criticamos. Presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Nós temos crítica a todo o PSOL. Sem falar que uma parte do PSOL apoiou a Lava Jato e o golpe de Estado. Se você não pode criticar isso daí, eu não sei mais o que a gente pode fazer. O líder do MTST e do PSOL, Guilherme Boulos. Temos, sim, muita crítica. Esse foi que nós falamos que ele trabalha para uma organização diretamente ligada à CIA. E provamos, e comprovamos, e mostramos isso daí. A coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, Sônia Guajajara. Sim, criticamos recentemente a dona Sônia Guajajara por várias bobagens que ela falou de caráter extremamente direitista, como, por exemplo, pedir a intervenção do governo norte-americano no Brasil, que nós somos contra. O jurista Silvio Almeida, não sei qual que é o ataque, com frequência semanal. É do IRE também. Fizemos esse destaque. Pedro Serrano, é do IRE também. Trabalha com o Valfrido Varde e com o Sérgio Echegóin. Com o Leandro Daiello. Pessoas que organizaram o golpe de 2016. O jurista Tiago Amparo, nunca nem ouvi falar desse nome, não sei nem de quem se trata. Bom, se é da Folha de São Paulo, com certeza nós criticamos. Porque a Folha de São Paulo é um jornal que não pode ser criticado mesmo. O jurista Valfrido Jorge Varde Júnior, presidente do Instituto IRE, lógico. Porque a gente deveria defender ele, uma pessoa que é associada abertamente com o imperialismo, com o Sérgio Echegóin, com os golpistas de 2016. A filósofa e líder feminista Márcia Tiburi. Nós criticamos ela quando falaram que era uma grande coragem dela que ela saiu do Brasil porque foi ameaçada. Nós falamos que era uma atitude errada. Em geral, não falamos muito da Márcia Tiburi. Jean Willis, a mesma coisa. E criticamos ele pelo apoio ao Estado de Israel, ao sionismo. Douglas Belchior, criticamos também. O cientista político Daniel Cara, nem sei de quem se trata. O historiador e líder do PSOL, Valério Arcari. Jones Manuel e Patrícia Valim, também não sei quem é. Eu poderia aumentar essa lista aqui. Né? Nós criticamos o Zé Dirceu, nós criticamos a política do PT em várias oportunidades, nós criticamos os senadores do PT, nós criticamos o senador Humberto Costa quando ele falou que tinha que virar a página do golpe, e nós vamos continuar criticando todo mundo que leve adiante uma política que nós consideramos errada. E não vamos ser hipócritas, porque isso daqui é por hipocrisia. Esse cidadão aqui, quando ele quer atacar alguém, ele ataca de maneira baixa e caluniosa, como ele está fazendo agora. Ele nunca faz um debate político. Né? É uma lista incompleta, mas dá uma ideia de como o PCO age. Agora, não aparece aí que quando o Jones Manuel fala que o Lula não é de esquerda, ou quando o Jones Manuel apoiava o golpe de Estado, isso aí não aparece como ataque a ninguém.
Por que que destacam essas pessoas? Porque o pessoal atua como uma curriola. Significa o seguinte, esse pessoal que é meu amigo, ninguém pode criticar nunca. Não pode expor, né, as coisas que o pessoal está falando. Por exemplo, Milton Bly. Ele é sionista, o que eu posso fazer? Eu defendo os palestinos. O pessoal sempre defendeu os palestinos. Agora, por uma questão do quê? Que eu vou... Tem que mudar de posição, tem que defender o Estado de Israel para não criticar o Milton Bly? Não faz sentido nenhum. Daí fala que nós encenamos adesão praticamente incondicional à candidatura de Lula. E mobilizou as bases quando o ex-presidente esteve preso. Mas é importante ter memória histórica. Quanto a Haddad, não faz tempo o PCO acusava o professor e agora pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo de ser a voz da ala reacionária do PT. Não falamos nada de ala reacionária. Nós falamos várias vezes que esse era uma política extremamente moderada. O Lula falou que o Haddad era a pessoa mais tucana que tinha dentro do PT. E nós não podemos criticar? Daí ele vai buscar um ataque ao Lula de 2006. De 1977, mais ou menos, até recentemente, o PCO deve ter feito críticas ao Lula que daria para encher um livro, por escrito, oralmente e tudo mais. A conduta do Lula nas greves, a conduta do Lula na formação do PT, nas eleições, na Assembleia Constituinte, então criticamos tudo. E o cara vai buscar uma crítica de 2006. Nem o golpe e a prisão de Lula fizeram a turma da família Pimenta mudar. Isso daí é difícil de sustentar. É uma mentira muito descarada. Porque nós nos opusemos ao golpe, apesar de todas as críticas, e nós não retiramos nenhuma delas. E entre Haddad e Bolsonaro chamamos a votar nulo mais uma vez. Porque a gente explicou. O pessoal estava vendendo uma ilusão. A nossa palavra de ordem tinha sido, é Lula ou nada. Daí ele fala, não, eu não sou solidário ao PCO. Fala, o movimento de solidariedade ao partido, não por acaso, vem, além dos próprios militantes, de gente como Sérgio Camargo, Bia Kicis, Alan dos Santos, etc. Não irei me meter em qualquer movimento com fascistas. Essa é outra falsificação, porque o pessoal está sendo apoiado por um número extremamente grande de pessoas de esquerda. É muito falso isso daqui, muita mentira. Então, há quem diga que seria necessário protestar contra a decisão de Alexandre de Moraes, porque pode se voltar contra a gente. Daí ele diz, a gente quem, cara pálida? Não sou da gente de Bolsonaro, nem de Kicis e nem de Custer, nem dos Santos, nem de Pimenta. Não me solidarizo com os primeiros, nem com o último. Se o STF voltar suas baterias contra a democracia, o povo e a esquerda, irei protestar, iremos, as pessoas de esquerda e os democratas. Ora, se ninguém na esquerda solidarizou-se com os fascistas raiz, por que é que devemos solidariedade aos pimentas raiz? Nem solidariedade a Bolsonaro, nem a Pimenta. Bom, uma coisa muito interessante seria ver qual foi a luta, né, que o nosso amigo aqui travou quando o STF se voltou contra a democracia. Né? Porque não é quando o STF se voltar, o STF se voltou. Quem garantiu a eleição do Bolsonaro foi o STF. E aí, cara pálida? E nessa situação? Quer dizer, o STF se voltou contra a democracia, fez um monte de barbaridade. Se voltou contra a esquerda. Agora se voltou contra a direita. Nas duas oportunidades, a política é antidemocrática, é contra a democracia, como ele diz.
Só que ele acha assim, eu só defendo meus amigos, é a política dele. Isso aqui revela, né, além da baixeza, né, de você só defender os amigos, né, defender as pessoas porque elas são da sua turma, revela o seguinte, tem aqui uma operação política muito grande contra o PCO. Por quê? Por que toda essa sanha? Por que toda essa disposição? Né? Porque alguém poderia chegar e falar assim, não, mas é porque o PCO apoiou o monarca, ou ficou contra o STF, sei lá o quê. Não, o negócio vem de antes. As calúnias, por exemplo, do Renato Rovai, começaram quando nós estávamos nos atos pelo Fora Bolsonaro. E a gente se opôs ao PSDB. Começaram aí, não tem nada a ver com o bolsonarismo. O problema aqui, me parece evidente, que formou-se aí uma estrutura política cujo interesse é defender no interior da esquerda posições direitistas. A defesa do IRE é bem, né, é bem escandalosa, digamos assim. O cidadão nos acusa de criticar o IRE, que é um órgão, é uma organização onde participam os golpistas de 2016 e é ligado a organizações imperialistas. Então, quer dizer, é uma infiltração, digamos assim, no interior da esquerda de uma posição direitista. Para comprovar isso daí, eu convido as pessoas a lerem a seguinte matéria, que é também do mesmo Mauro Lopes, que tá na revista, blog, não sei o que é, Pensar Piauí, que tem o título Pré-programa do PT arquiva a luta anti-imperialista e privilegia a democracia e inclusão. Quer dizer, na matéria ele fala que o PT é pró-imperialista, ele festeja o que, na opinião dele, seria o abandono do PT da luta anti-imperialista. E depois ele fala o seguinte, que mesmo na questão da Amazônia, né, ele diz o seguinte, o discurso bolsonarista sobre a Amazônia, que encontra eco em segmentos da esquerda, sobre uma oposição entre interesse nacional e interesse do globalismo ao imperialismo, também não tem abrigo no texto. Quer dizer, segundo ele, não há oposição entre o interesse nacional e o imperialismo. Quer dizer, ele revela aqui, o Mauro Lopes, que ele tem uma posição abertamente pró-imperialista. Abertamente. Aí ele fala o seguinte, que ele cita que o Lula falou, é imperativo defender a Amazônia da política de devastação. Papapá. Que não quer dizer nada. E depois ele fala o seguinte, é um manifesto em defesa da institucionalidade, é preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas para sair da crise e voltar, respeito institucional, observância legal integral à Constituição Federal, que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, de cada instituição, de cada um de nós. Não quer dizer nada, mas ele interpreta que a política do PT, na verdade, é a política do PSDB. Quer dizer, nada de defesa da Amazônia. Temos que defender, né, a ecologia. Defender a Amazônia, não. Tem que defender as instituições, não os direitos da população. As instituições. E ele faz uma matéria para mostrar que, na realidade, a política do PT seria esse tipo de política, que não é real. Mas fica claro o que está em questão aqui. O que nós temos aí com o Renato Rovai, Revista Fórum, DCM e tudo mais, é uma ala PSDBista, pró-imperialista, direitista, dentro da esquerda. Não somos nós que somos infiltrados, até porque nós estamos aí há 40 anos defendendo o mesmo programa.
Eles é que estão infiltrados. Eles que estão defendendo o apoio, o financiamento do imperialismo para a esquerda, o imperialismo, arquivar a luta anti-imperialista, defender as instituições, não os direitos democráticos. Né? O texto do PT fala em defender a Constituição, inclusive a separação de poderes. É uma coisa de senso comum. Né? Essa enxurrada de calúnias, essa campanha gigantesca de calúnias, é uma campanha que é orientada pela política do PSDB. Por isso que a coisa começou com a briga do PSDB e piorou quando nós denunciamos o financiamento imperialista de um setor da esquerda. Isso daqui a gente poderia dizer o seguinte, é o pessoal do projeto Boric do Brasil. O Boric, ele foi na cúpula, depois ele estabelecer lá, ninguém falou nada disso daí, porque a gente também criticou o Boric. Por que o Boric não aparece aqui? Não aparece aqui porque, depois de eleito, ele foi lá e ele decretou o estado de sítio contra os índios Mapuche, para reprimir os índios. Aí, recentemente, ele foi na cúpula das Américas e ficou bajulando lá o Biden e atacando Cuba, Nicarágua, Venezuela, né, para parecer bonitinho para o Biden. Por que não aparece isso aqui? Porque nós criticamos o Boric também. Tá? Nós falamos, mas não é de esquerda nada. Esse pessoal, o que eles querem é isso daí. Eles querem criar uma versão mais direitista ainda, né, da esquerda, que pegue todo o lado ruim do PT, de colaboração de classes, e acrescente também o lado pró-imperialista. Veja a preocupação dele de falar que o programa do PT arquiva a luta anti-imperialista, para desanimar o pessoal que quer travar uma luta em defesa do país. Ele quer dizer que, na verdade, a luta anti-imperialista é bolsonarismo também. É PSDB puro. A campanha de calúnias contra o PCO vem daí, da terceira via do PSDB, que nós temos combatido com unhas e dentes, assim como nós combatemos também o bolsonarismo. A gente precisa aí, na nossa imprensa, em geral, desmascarar cada um dos argumentos. Né? É uma luta política muito importante essa. Esse pessoal está aqui na onda da campanha do Lula, mas o que eles querem mesmo é criar um novo movimento político, que seja um movimento político de uma esquerda entreguista, de uma esquerda capacho do imperialismo.